voltar àquela história de quando subiu, né? O Cristiano Dresch, vice-presidente do Cuiabá, o pai dele morreu nesse ano, e o pai dele era São Paulino. Curioso, né? Que o Cuiabá tenha tido o maior público do campeonato contra o São Paulo e não contra o Flamengo. E o fundador do Cuiabá era São Paulino, do Paraná. E o Cristiano Dresch, que é o vice-presidente de futebol, diz, hoje é o dono, né? Dizia, o Cuiabá vai ficar por muito tempo porque o Cuiabá é o único time de Mato Grosso, diferentemente de Goiás, onde as torcidas e o poder público se dividem por Goiás, Vila Nova e Atlético. Aqui é só Cuiabá. A torcida vai ser do Cuiabá, a estrutura vai ser do Cuiabá e a logística de Cuiabá é melhor do que a de Fortaleza, porque tem voos diretos para mais lugares. Nós subimos e vamos ficar. Isso está mais ou menos claro. O Antônio Oliveira, que não conseguiu se dar bem nem no Atlético Paranaense, nem no Coritiba, porque tem pressão de conselho deliberativo, no Cuiabá ele se dá bem porque é ele com o presidente. Ponto. É o Cristiano Dresch quem resolve com o Antônio Oliveira. E está tudo resolvido. Se tiver alguma discordância, resolve na hora e vamos embora. Isso está ajudando muito. E o Daverson é um fenômeno, vice-artilheiro do campeonato brasileiro. Ele diz que o time que mais gosta de fazer gol é o Flamengo. O PVC te perguntar exatamente sobre o Daverson. Ele é melhor jogador ou personagem? Melhor personagem. Mas ele é bom jogador. Ele é bom jogador. Ninguém joga em clubes de Portugal, Espanha, e aí ganha Libertadores e é vice-artilheiro do campeonato sem ser bom jogador. Ele é bom jogador. Agora, aqui ele é um personagem incrível, né? Ele é melhor personagem do que jogador. Porque, assim, é impressionante o que o Davidson está fazendo, para além dos gols, que são muito importantes, né? A gente vê na tabela de artilheiros o Tiquinho Soares com 13, e aí vem o Daverson com 8, empatado com o Vitor Roque, que já está negociado com o Barcelona. Depois vem a turma dos 7, Hulk do Galo, Marcos Leonardo do Santos, Roger Guedes do Corinthians, que já foi embora, então não vai aumentar mais essa marca. Então ele é o segundo num time, PVC, que não tem a característica de criar muitas oportunidades, ou pelo menos não se espera que o Cuiabá crie muitas chances, o que torna o papel de um centroavante ainda mais complicado, ou seja, nas poucas que você tiver, você tem que guardar. É mais difícil para um centroavante do Cuiabá fazer tantos gols assim, quanto de um Palmeiras, de um Flamengo, até Atlético Paranaense. Acho que isso só aumenta o feito do Daverson, e além disso, são gols de 3 pontos. Gol do 1-0 às vezes é o gol dele, o gol do empate é o gol do Daverson. Para além disso, os gols têm sido decisivos, PVC, é impressionante. O Cuiabá é o 5º time que menos finaliza no campeonato. São 12 em média por jogo. Das 12 em média por jogo, 4,3 em média certas. E o Daverson tem 8 gols, né? De 78 finalizações certas, 8 são gols do Daverson, o que dá mais do que 10%. O que só reforça esse dado que a gente acabou de falar, porque não é um time de muita criação que vai chegar toda hora na frente do gol. O Daverson é um cara que tem sido letal, muito decisivo no jogo aéreo. E ontem até teve uma jogada bem curiosa. Eu admito que depois vendo até, acho que foi no troca de passe o Paulo César de Oliveira explicando o lance, porque tinha uma reclamação de um impedimento num dos gols do Cuiabá, porque o Daverson sai da posição de impedimento, mas é no tiro de meta do Flamengo. Então, não tem posição de impedimento nesse momento, tal qual como é no lateral. Ele se aproveita da posição de impedimento, porque ele está nas costas do marcador, volta para frente para disputar a primeira bola e ganha pelo alto, tem a raspada de cabeça, depois a jogada continua e sai o gol. Aliás, mais uma bela jogada também do Wellington, né, para cima do Alan, no drible que ele dá pelo lado do campo. Foi uma exibição de gala do Cuiabá. Aquele 3-0 do Santos que você tinha mencionado, agora com esse do Flamengo, ganha outro contorno, porque é o Flamengo que a gente está falando, é o elenco mais poderoso do futebol brasileiro disparado. Então esse Cuiabá realmente, a mim, surpreendeu demais. Talvez seja a campanha mais surpreendente depois do Botafogo, você acha, PVC? É porque está na Libertadores. Assim, quando ganhou do Santos, o Santos era 13º, o Cuiabá era 16º. Eu acho que a diferença de importância, impacto dessa vitória de ontem, e é por isso que eu estou dizendo, não é por ser o Flamengo e ser o Santos, é porque o Flamengo era vice-líder e o Santos era 13º. Então o Cuiabá fez 2 placares de 3-0 a favor desde que subiu. Um no 13º colocado e um no vice-líder.
é mais impactante o 3-0 no vice-líder. Estou falando de uma forma objetiva. Eu acho que é mais surpreendente por estar na Libertadores. Agora, eu confesso que uma coisa que eu tenho isso na cabeça. Eu estava no Sport TV quando o time subiu. Eu conversei com o Cristiano Dresch muitas vezes. Na semana passada, liguei para ele e falei: vocês vão para a Libertadores. Ele falou: não. Nós vamos um passo depois do outro. Mas o que me impacta muito, Razan, é eu ter conversado assim que subiu e ter ouvido do Cristiano Dresch de uma forma muito contundente e muito consistente as razões pelas quais ele dizia que ele subia para não cair. Na verdade, ele falou assim: nós vamos subir, nós subimos, nós vamos ter um primeiro ano muito difícil, a gente vai sobreviver a esse primeiro ano e nós não vamos sair. Nós subimos para ficar. E aí, por todas as razões que eu expliquei. Ele diz: o Mato Grosso é um estado que tem dinheiro, a empresa que é dona do clube é uma empresa do setor da borracha, ele garante que não desmata, eu não posso botar a mão no fogo, não sou especialista em borracha. Ele diz que, além do dinheiro, o poder público está com o Cuiabá, porque é o único clube do estado representando o estado no futebol nacional, e por causa da logística dos aeroportos. Então, tudo isso ele trouxe para dizer: ó, a gente vai se estabilizar e vai ficar. Só não me surpreende mais porque eu estava imaginando o Cuiabá se colocando num ponto intermediário da tabela. Só que ele não está num ponto intermediário. Nesse momento, ele está classificado para a Libertadores. E antes da gente entrar na sua prancheta para explicar como o Cuiabá conseguiu esse resultado expressivo, partindo do outro lado, que é o do Flamengo, evidentemente que chama muita atenção, e aqui no nosso chat tem comentários, por exemplo, do Ebert, questionando algumas coisas. Por que o Rodrigo Caio não entra? O Varela não joga? O Pedro é estático? Está criticando também o Cebolinha por aqui. Sinceramente, milhões em campo, todos em dia. O Flamengo é a 18ª folha de pagamento no mundo e perde. O Marco está criticando o São Paulo. Ele é o pior gestor de elenco que eu já vi. O Francisco está dizendo que o grande culpado da derrota é que a bola pune. Como é que você vê essas questões do Flamengo, PVC, que chama muita atenção, Tomar, para além do resultado, o desempenho, a atuação do Flamengo, muito passivo em campo? Eu acho que tem um ponto que a gente discutir por que os times têm que escalar os reservas sempre e o Brasileirão fica em segundo plano. Eu não acho que o Flamengo desistiu do campeonato, eu não acho que o Palmeiras desistiu do campeonato, eu não acho que o Botafogo já é campeão, mas é claro que o fato de você escalar um time reserva com 5 titulares e 6 reservas, 5 ou 4, porque o Thiago Maia não é mais titular, então você tinha ontem titulares: Matheus Cunha, Ayrton Lucas, Davi Luiz e Gerson. E mais o Thiago Maia, que é um titular reserva. Mas titular são 4. E você... o Fluminense jogou com meio time titular e meio reserva contra o Palmeiras e ganhou do Palmeiras reserva. O Palmeiras tinha 2 titulares só. Por que você tem a necessidade de fazer isso? Eu sei, é claro que é óbvio que eu não sou do tipo que vai dizer não tem que escalar reservas. Não acho isso. Acho que o técnico tem que ter a noção de como priorizar as duas competições, tendo o time competitivo nas duas. Mas quando o técnico vai para a coletiva depois e diz: hoje o time não competiu, significa que ele não conseguiu montar um time competitivo. É simples assim, não é eu ganhei, nós empatamos e eles perderam. Eu acho que a questão do Cuiabá é muito difícil jogar em Mato Grosso. A temperatura, a umidade, a viagem, tudo isso torna muito difícil jogar em Mato Grosso. Então, é uma das armas que o Cuiabá usa para se manter. Tem isso para se ponderar. Mas, assim, é difícil jogar em Mato Grosso. A parte disso, o Flamengo não jogou em Mato Grosso. E a escalação do Flamengo, a qual o PVC se referiu, você está vendo na tela: Matheus Cunha, Varela, Pablo, Davi Luiz e Ayrton Lucas, Thiago Maia, Vitor Hugo, Gerson, Luiz Araújo, Cebolinha e o Pedro, o jogo que marcou a volta do Pedro, inclusive, em destaque nessa arte que o Flamengo divulgou na hora da escalação. O Pedro perdeu um gol incrível também, né? Ele saiu cara a cara, demorou para finalizar, foi trazendo, perdendo o ângulo, e aí teve que dar um calcanhar, que era a única solução depois de perder o ângulo, e não faz a bola entrar no fundo da rede. E o Sampaoli, depois do jogo, na entrevista coletiva, ele disse que o Brasileirão é a competição preferida dele, que é a competição que ele mais tem desejo de ganhar, porque por 2 vezes bateu na trave lá atrás, tanto no Santos quanto no próprio Flamengo, depois também no Galo, e que ele gostaria de ganhar esse título. O problema é que as coisas, pelo menos dentro de campo, não estão se contagiando. Essa preferência ou predileção do Sampaoli dentro de campo não está se traduzindo.